Beleza, aqui é o Megazeus e agora a gente vai fazer o Brasileirão Megazeus. Olha, não, a Libertadores Megazeus, Seleção Colombiana e Juventude. Juventude ganha de 1-0 da Seleção Colombiana. Real Riva contra Internacional. Real Riva ganha de 1-0 do Internacional. Barcelona e Souza 2-1 Barcelona. Chelsea e Iago Futebol Clube 4-1 Chelsea, goleada. Shadow FC e Megazeus 3-2 Megazeus. Mega Samuel FC e Seleção Brasileira 3-2 Seleção Brasileira. VFF Portuguesa 2-1 Portuguesa. Seleção Equatoriana e Platina 1-0 Seleção Equatoriana. Sport FC e Brasilas 3-2 Sport FC. Sport, né? O Sport do Brasileirão. Al Ittihad versus Sonituto 3-2 Sonituto. Santos versus Seleção Venezuelana 2-1 Seleção Venezuelana. Márcio versus Flamengo 3-3. Grêmio versus Sport 1-0 Sport FC. Esse é o Sport FC. Vasco versus Sonic Paraense 2-1 Vasco. Cauã Fanin versus Mr. Porrinhas 2-2. Café FC versus São Paulo 3-2 Café FC. Barcas FC versus Bragantino 1-1. Ibis contra Teios 2-2. Aimonde versus Palas FC 4-4. Palmeiras versus Real Madrid 2-1 Real Madrid. Reis FC versus Padaria Sport Club 2-1 Padaria Sport Club. Lamas FC versus Fluminense 3-0 Fluminense. Soccer JM versus Cruzeiro 3-3. Santa Cruz versus Pilhas 2-1 Santa Cruz. IGV versus Al Hilal 1-0 Al Hilal. Ultras FC versus Comercial 2-2. Pedro L versus Barrias 1-0 Pedro L. Náutico versus Tigres 3-1 Náutico. E pra terminar, Plácias FC versus DFX 3-1 Plácias. Jogo da volta, Leozinho FC versus Major 3-3. Caxias versus Mirassol 1-1. Storyblue versus Futebol Guardião 3-2 Storyblue. Juventude versus Seleção Colombiana 4-2. Internacional versus Real Riva 2-1 Internacional. Internacional passa nos pênaltis. Souza versus Barcelona 1-0 Souza e o Souza avança nos pênaltis. Iago Futebol Clube versus Chelsea 1-0 Chelsea. E Megazeus FC versus Shadow 1-0 Megazeus. Seleção Brasileira versus Mega Samuel FC 1-1. Portuguesa versus VFF 2-2. Platina FC versus Seleção Equatoriana 1-0 Platina e o Platina avança nos pênaltis. Brasilas FC versus Sport 3-2 e o Sport avança nos pênaltis 9-8. Sonituto versus Al Ittihad 1-0 Sonituto. Seleção Venezuelana versus Santos 3-0 Santos. Flamengo versus Márcio 1-0 Flamengo. Sport FC versus Grêmio 1-0 Grêmio e o Sport FC avança nos pênaltis. Sonic FC versus Vasco. Sonic FC versus Vasco 1-0 Vasco. Mr. Porrinhas versus Cauã Fanin 2-1 Mr. Porrinhas. São Paulo versus Café FC 1-0 Café. Bragantino versus Barcas FC 4-4 e o Bragantino avança nos pênaltis 9-8. Teios FC versus Ibis 0-0 e o Ibis avança nos pênaltis 9-8 nos pênaltis. Imonde versus Palas FC 3-1 Palas. Real Madrid versus Palmeiras 3-2 e o Palmeiras avança nos pênaltis do Real Madrid.
Padaria Sport Club versus Reis FC. 3-1 Padaria Sport Club. Fluminense versus Lamas. 2-1 Lamas, mas o Fluminense avança por fazer 3-0 na ida. Cruzeiro versus Soccer JM. 2-0 Cruzeiro. Pilhas FC versus Santa Cruz. 0-0. Al Hilal versus IGV. 0-0. Comercial versus Ultras FC. 1-0 Ultras. Barrias FC versus Pedro L. 3-2 Pedro L. Náutico versus Tigres. 2-0 e o Tigres avança nos pênaltis. Vamos pro próximo. DFX versus Plácidas FC. 2-0 e o DFX 2-0 DFX, o DFX avança nos pênaltis. Round of 32. Mirassol versus Major. 3-3. Storable versus Seleção Colombiana. 1-0 Storable. Souza versus Internacional. 0-0. Mega Zeus FC versus Chelsea. 3-1 Mega Zeus. Portuguesa versus Seleção Brasileira. 1-0 Portuguesa. Platina FC versus Sport. 3-0 Platina. Santos versus Sanituto. 1-0 Santos. Sport FC versus Flamengo. 3-1 Flamengo. Vasco versus Mr. Porrinhas. 2-0 Mr. Bragantino versus Café FC. 1-0 Bragantino. Ibis contra Palas FC. 1-0 Palas. Palmeiras versus Padaria Sport Club. 2-1 Palmeiras. Cruzeiro versus Fluminense. 1-1. Santa Cruz versus Al Hilal. 4-2 Santa Cruz. Ultras FC versus Pedro L. 3-1 Pedro L. Vamos ver o outro jogo. Tigres FC versus DFX. 2-1 DFX. Jogo da volta. Major FC versus Mirassol. 3-2 Mirassol. Seleção Colombiana versus Storable. 1-1. Internacional versus Souza. 2-1 Inter. Chelsea versus Mega Zeus. 2-2. Portuguesa versus Seleção Brasileira. 3-1 Seleção Brasileira. Virou agregado. Sport versus Platina. 1-0 Platina. E Santos versus Sonituto. 1-0 Santos. Flamengo versus Sport FC. 3-3. Mr. Porrinhas versus Vasco. 1-0 Mr. Bragantino versus Café FC. 3-0 Café. Palas FC versus Ibis. 1-0 Ibis e o Ibis avança nos pênaltis. Padaria Sport Club versus Palmeiras. 0-0. Fluminense versus Cruzeiro. 1-1 e o Cruzeiro avança nos pênaltis. Al Hilal versus Santa Cruz. 1-0 ao Hilal, mas o Santa Cruz mesmo assim avança por fazer 4-2 na ida. Pedro L versus Ultras FC. 1-0 Pedro L. E o outro jogo, DFX versus Tigres. 2-1 DFX. Oitavas de final. Mirassol versus Storable. 1-0 Mirassol. Internacional versus Mega Zeus. 2-2. Seleção Brasileira versus Platina. 2-2. Flamengo versus Santos. 2-1 Flamengo. Café FC versus Mr. Porrinhas. 4-3 Café. Palmeiras versus Ibis. 2-1 Ibis. Santa Cruz versus Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. DFX versus Pedro L. 3-0 DFX. Faz de volta. Storable versus Mirassol. 1-0 Mirassol. Mega Zeus versus Internacional. 1-0 Mega Zeus. Platina FC versus Seleção Brasileira. 4-4 a Seleção Brasileira avança nos pênaltis. Flamengo versus Santos. 4-0 Flamengo. Goleada. Mr. Porrinhas versus Café FC. 2-0 Café. Ibis versus Palmeiras. 2-1 Ibis. Cruzeiro versus Santa Cruz. 0-0.
Pedro L versus DFX, 3-3. Quartas de final, Mega Zeus versus Mirassol, 1-0 Mega Zeus. Flamengo versus Seleção Brasileira, 2-2. Ibis versus Café FC, 3-0 Café. DFX versus Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. Fase de volta, Mirassol versus Mega Zeus, 3-3. Seleção Brasileira versus Flamengo, 2-0 Flamengo. Café FC versus Ibis, 4-4. Cruzeiro versus DFX, 3-2 Cruzeiro. Semifinal, Mega Zeus versus Flamengo, 3-0 Mega Zeus. Cruzeiro versus Café FC, 4-1 Café. Faz de volta, Flamengo versus Mega Zeus, 3-1 Flamengo, mas o Mega Zeus avança para a final. Cruzeiro versus Café FC, 3-2 Cruzeiro, mas o Café FC avança. Terceiro lugar, Cruzeiro versus Flamengo, 1-0 Flamengo. Final, Café FC versus Mega Zeus. Café FC é campeão e o vencedor é Café FC. Café FC vai ser o representante do Brasil na final da Libertadores. Não, no Mundial de Clubes. Café FC vai ser o representante do Brasil na Libertadores. Mega Zeus. Agora, galera, é isso. Tchau. Agora vamos fazer o representante da CONCACAF. Vamos ver quem vai ser o representante da CONCACAF. E é isso.